na ONU, onde for, com relação a essa situação. A pessoa foi intimada e conduzida, porque se fez necessário naquele momento, porque as testemunhas, os processos estão se arrastando, e por isso que esse juízo, justamente esse juízo passou para o método, e que eu falei, o doutor não estava presente, aí levanta uma situação de dúvida, suspeita, como esse processo é o direito da parte, mas fico todo tempo levantando dúvidas sobre a conduta desse juízo. Esse juiz informou em que nós fizemos audiência, o doutor algumas vezes estava em algumas audiências, duramos 12 horas em algumas audiências, sem qualquer interrupção, 12 horas, e fizemos audiências de testemunho de 4 horas, digitando o que estava se tornando humanamente impossível, o que está prejudicando a marcha do processo pelo elevado número de testemunhos, pela complexidade do caso, até para redigir, o que estava ensejando vários embates entre acusação e defesa, embates da defesa também com o juízo, com relação à colocação de vírgula, com relação ao que disse, o que não disse, depois de 10 horas de audiência, onde todos estavam cansados. Então, para se evitar isso, e adotar o princípio da razoabilidade, duração razoável do processo, né, esse juízo determinou, informou o TRE, queria fazer isso da agora em diante, haja vista a inviabilidade de se prosseguir com essa quantidade de ações que existem e o número de testemunhas, isso ia se perdurar por um longo tempo, com desgaste das partes, desgaste dos advogados, desgaste do membro do Ministério Público, desgaste do Judiciário, desgaste das testemunhas que compareciam aqui várias vezes e ficavam 10 horas esperando e não eram ouvidas. Eram ouvidas 2, 3, 4 testemunhas. Por isso esse juiz entendeu por bem fazer o quê? Mudar a técnica de gravação da audiência. Né? Primeiro, eu sou a favor só do digitado, mas realmente a questão prática se inviabilizou. Tanto que eu não só ficou aqui, mas eu determinei que fizesse essa degravação, está sendo feita a degravação, né, ipsilitris do que está sendo dito na audiência. Então não tem nenhum prejuízo para a defesa nisso, é outra questão. Como o processo é público, desde o começo, em nenhum momento foi decretado segredo de justiça nesse processo, só foi decretado em relação a algumas audiências, foi decretado em relação a algumas gravações, depois de já ter se tornado público, não por esse magistrado que se tornou público anteriormente, por outro juiz, e daí em diante o processo sempre foi público. O acesso, logicamente, após a audiência de uma mídia, é muito mais rápido do que talvez o acesso por escrito. Mas isso não é culpa do juízo. Então não vejo motivo para decretar o sigilo. O juiz aqui não quer prejudicar qualquer das partes, quer dar uma celeridade, mas evitar atitudes protelatórias. Os doutores já vieram e já pediram redesignação de audiência, ou já pediram para que seja marcado em outras datas de audiência, e foram atendidos. Em datas mais razoáveis, na audiência anterior até pediu para que se fosse uma quarta e uma quinta-feira, foi marcado para outra semana. Vários pedidos foram atendidos dessa forma. Então não teve nenhum momento má vontade de juízo em atender os pleitos de advogado dentro do possível. A doutora mesmo pediu, falou, o doutor na audiência anterior também falou que do dia 12 de junho, que seria até o dia dos namorados, para não vir, foi atendido, foi alterado, tá? Mas o que acontece aqui, o que aconteceu ontem, é que fizemos um ato, e esse ato não pôde se realizar, ao entender desse juízo, por atitude da defesa, que não cumpriu os prazos determinados anteriormente. Em razão disso, foi redesignada para hoje, porque senão nós vamos tocar esse processo sempre de uma maneira de arrastá-lo. Não é essa a intenção do juízo. A intenção do juízo não é condenar, é conduzir o processo. Se tiver que absolver, que não tenha prova, vai ser absolvido. Se tiver que condenar, diante das provas, vai ser condenado. E nós estamos aqui, eu sou só o primeiro grau. Como os senhores falaram, foram revistas decisões lá no TSE, e poderão ser revistas. Esse juízo não é infalível, que não vai nunca cometer falhas, algum erro de interpretação, algum erro no julgamento, tanto que o sistema recursal se dá em razão da possibilidade de erros. Então, os doutores estão fazendo, se o TRE entendeu o protelatório, há uma quantidade excessiva de atos
de recurso, de qualquer ato, que não são atos de impedimento de ir e vir a justificar. Parece que o entendimento do TRE, mas quem responde por isso é o TRE, que aplicou essa litigância na fé, se foi o único ou não, se isso pode ser de parâmetro para outras decisões ou não, não cabe a mim analisar. Com relação aos julgamentos do TSE, o que acontece é que o julgamento é feito ainda em caráter ainda precário, porque não tem todas as provas do processo, o inquérito não está tudo lá, a ação penal não está toda lá para análise, então são análises, em certo modo, como é do sistema brasileiro, infelizmente, de recursos da segunda instância, quando não de decisões definitivas, são sistemas precários porque ainda não estão todas as provas levadas. Tanto que não foi levada a situação que foi julgado já pela STF, pelo ministro Teori Zavascki, que foi julgado pelo ministro Gilmar Mendes, que não apreciou aquela medida de restritiva. Então, são situações que, no julgamento definitivo, ou pelo recurso da acusação, na absolvição, no caso de absolvição, ou no recurso de defesa, acho que a análise será feita melhor. E nós temos que sujeitar o grau inferior às decisões superiores. Não obstante, o sistema talvez não seja perfeito, e talvez nunca encontremos um sistema perfeito para análise de decisões, né? Mas simples, é o que está posto para a gente, e assim a gente tem que julgar. Não estou aqui para impedir o exercício da advocacia em forma alguma, sempre prestigiei os que militam aqui na área aqui, na minha cidade aqui, se conhecem na cidade onde eu nasci, né? É a minha postura, não quero impedir. Agora, cabe ao juiz presidir a condução do processo. Nós estamos, muitas vezes, aqui, o doutor está aqui levantando situações já decididas, já levantadas, já objeto de recursos, já objeto. Então, nós estamos aqui, uma audiência marcada para meio-dia, com a tolerância, que a gente combinou de começar às 12h30, com 1 hora de atraso, a gente decidiu questões que foram decididas. O doutor ontem não se opôs ao redesignar, o doutor ontem mesmo representando aqui, bem representado, o doutor Eduardo, não se opôs à redesignação da audiência para hoje. Na primeira oportunidade, foi naquele momento. Conhecimento da sim, mas ele, o doutor está aqui ontem para vir em respeito. Claro, ninguém ia deixar de vir a uma audiência. Na primeira oportunidade, no momento que a audiência foi designada na hora, não houve qualquer impedimento, não houve qualquer questão. Então, não me parece que está sendo legada a posteriori essa questão, por entender que esse ato já era para ter sido realizado com tranquilidade, em razão, 2 vezes eu ter dado esse prazo. E na audiência passada, doutor não estava aqui, mas seus colegas estavam aqui, avisei dessa situação, alertei-os das outras ações também, né? Então ficou-se no aguardo da espera da indicação para a gente ver a relevância, que já foi decidida em habeas corpus. A meu ver, este ato foi, a meu ver, protelatório. Em razão disso, como a causa do adiamento, quem deu não foi o juízo, não foi o Ministério Público, ou o problema da testemunha, entendi que não caberia essa alegação. Por isso está mantida a audiência de hoje. A gente pode analisar as questões das outras audiências ao final do dia, dependendo do andamento da audiência aqui, de repente não precisaria nem da audiência, então acho que a gente está aqui antecipando uma situação, um conflito que pode nem existir. Eu acho que esse ato das outras audiências a gente poderia levar ao final da audiência aqui e a gente analisar. Eu não teria nenhuma má vontade de analisar essa situação, com certeza. Não vou me opor a essa situação dentro de um sistema razoável de marcação, né? Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Então, acho que a gente pode analisar isso depois. Com relação à condução do delegado que foi levantado, essa questão já foi ventilada, essa questão já foi levantada, já foi analisada. Até agora, no processo, do que esse juiz ouviu, pode se verificar depois, mas o que esse juiz ouviu e decidiu, inclusive, anteriormente, que não cabe suspeição da autoridade policial, o Código de Processo Penal fala isso, mas não vi, doutor, o promotor, pode até lembrar um caso, ou a defesa, que tenha alguma testemunha. Eu fui bem claro em todos os meus depoimentos, perguntar essa situação justamente para me certificar. Até este momento, não estou fazendo um juízo definitivo, um juízo provisório, até este momento não vi a imparcialidade pelas testemunhas aqui ouvidas. Pode ser que as testemunhas apresentem situações que me convençam da imparcialidade e posso determinar alguma medida que saia fora até do que o CPP está falando. Mas até agora eu não vi. Por isso esse requerimento também fica indefinido.
Com relação à testemunha Verônica, foi uma testemunha que, ao analisar o processo no dia anterior, esse juiz, ao analisar o processo no dia antes da audiência, como é do meu feitio, sempre analisar o processo antes da audiência, no dia anterior, ao analisar, percebi a importância da testemunha naquele momento. Percebi a importância da testemunha naquele momento. Até para que, se fosse possível, se houvesse contradição, e que foi perguntado na audiência passada, a possibilidade de acariação naquele momento. Então, decidi que seria importante a testemunha do juízo. Por isso, mandei intimação e condução. Mandei intimá-la para ela comparecer. Ela não comparecia de imediato, se fazia sua condução. Ou seja, naquele momento, se ela se dispusesse a comparecer, ela compareceria, não seria a condução apenas do que ela fosse. Esse ato também não é do juízo, como se foi feita a intimação e condução na prática. Não é do juízo, estava lá para fazer. Aí, o ato foi intimá-la e conduzi-la. Tá? Intimá-la para comparecer. Poderia as autoridades, os policiais, esperarem o momento da abertura da audiência e, não comparecendo, fazer a condução. Isso já não está ao meu alcance. Mas o doutor, como falou que vai representar, isso é um direito dele de fazer, como, aliás, tem sido isso tem acontecido bastante nesse processo, as representações contra as autoridades. Né? Na verdade, Excelência, até o que aconteceu com a... Não sei se está ligado. Tá. O que aconteceu com a Verônica, que até foi um pouco estranho, ela tinha sido intimada na forma legal para comparecer à audiência do dia 18 de maio, se não me engano. Do outro processo, sim, da outra PN. Quando ela chegou aqui até em juízo, ela falou, mas eu vou ter até que vir na outra, ela nem sabia que tinha que ter vindo na... Que foi o que aconteceu na semana passada. E o que causou espanto foi essa condução coercitiva dela, se ela de fato... compareceria normalmente. Então, o nosso temor, na verdade, da defesa... Que era outra ação penal, só para esclarecer, era outra ação penal. Outra ação penal, do dia 18. Ela veio na anterior, conduzida coercitivamente. E o que causou espanto foi essa condução coercitiva, se ela mesma sempre compareceu aos atos de forma espontânea. Inclusive, naquele dia, falou que perdeu o médico, não me lembro até o que foi. Então, o nosso receio é que outras testemunhas sejam conduzidas coercitivamente de forma desnecessária. Não foi afirmado que o doutor foi o responsável pela condução coercitiva, mas que isso aconteceu eu esclareci ao analisar no dia anterior uma ação penal diversa daquela que ela estava intimada, diversa, ao analisar depoimentos, foi mencionado o nome dela, achei uma testemunha naquele importante, que seria importante ouvi-la naquele momento, assim entendi, e nós tínhamos aquela oportunidade da audiência próxima, para que a gente tentasse averiguar, inclusive, em razão de depoimentos contraditórios, a possibilidade de fazer a acariação, inclusive foi alertada ela da possibilidade de acariação, na própria audiência de se fazer a acariação. Esse era o intuito do juízo, da busca da verdade real. Em razão disso, eu determinei a intimação e condução dela. A determinação é, proceda-se intimação e condução. Ou seja, primeiro ato, intimação. Logo em seguida, a condução. Se ela se dispusesse a vir de imediato, talvez, acho que a polícia não faria sua condução. Ou poderia o método também de se esperar a abertura da audiência, se não comparecimento, fazer a condução. Mas isso já não está mais na minha amplitude de decisão. Foi muito estranho ela ter sido intimada e conduzida coercitivamente, né? De pronto, sem sequer ter esperado se ela ia comparecer espontaneamente. Como ela foi testemunha do juízo, entendi por bem naquele momento que ela não poderia ter acesso com as outras pessoas como foi requerido naquela audiência, por ser testemunha naquele momento do juízo. Não me parece razoável que a testemunha que é determinada pelo juízo tenha um contato prévio, que o código fala, é do réu, das partes, com os advogados. Por isso, foi esse o meu posicionamento. Tá certo? Excelência. Talvez justamente por essa razão é que tenha despertado a defesa manifestar-se desse modo. Porque Verônica, ela era indiciada, tanto que ela foi alvo de um mandado de prisão. De modo que naquela ocasião, ela foi defendida, logo assim que posta em liberdade, pelo escritório Fernando Fernandes. Então o escritório Fernando Fernandes era o advogado de Verônica. Mas eu não sei se tem... Tudo bem, não, só para lembrar. Não sei que nós falamos até na audiência passada, se tem, em verdade,
não tinha ação penal contra ela. Não, era então, o inquérito 236, prisão. Eu não sei, olha só, eu não sei, nós estamos conversando se tinha procuração. Que não tinha procuração, inclusive. Não é razão. Agora, de hoje. Que não tinha nem procuração. Né? Na verdade, ela não tinha procuração naqueles autos, não tinha procuração em outro auto, não tinha procuração. Isso foi afirmado que era cliente dela, mas sem ter a procuração, e nem foi apresentado em algum momento a procuração, apenas falado que tinha-se, que era testemunha, que era doutor magistrado, acho que o doutor Leandro tem razão nessa colocação. Vamos, né? Se conhecia a pessoa, audiência. Vamos ouvir esse testemunho de defesa, vamos ouvir. Para isso nós é um estamos caso aqui. Que, de repente, então, em razão dos já expostos, eu indefiro o pedido de redesignação de audiência. Desta audiência, as demais eu analisarei ao final da audiência. Vamos prosseguir. A parte pode requerer, como tem testemunhos que não compareceram, né? Aí parece que também a defesa está entrando em pequenas questões aí, se ela foi intimada à noite ou não. Hoje o código já permite eu não vi as horas que foram intimadas. Acho que essa questão ela é testemunha. Não vejo qual o prejuízo que ela tenha sido intimada, testemunha, inclusive da defesa. Nem da acusação. Então, não vejo qualquer prejuízo nesse sentido. Né? É um rigor que se tenta exigir, que me parece até um pouco estranho no sentido que... A questão não é só nem o horário, Excelência. Na verdade, foi o lapso temporal que foi muito curto e, às vezes, de fato, algumas testemunhas têm justificativas. Uma delas eu soube que está com um bebê, que não pôde vir. Mas ela poderia... Mas a testemunha... O meu receio, falta de comparecimento deve ser apresentado até a abertura da audiência, não tem problema. A gente pode analisar... aguardando a ressalva que precisa ir, que eu vou até dispensar. A gente pode analisar a dispensa desde que esse juízo não manda conduzir, nunca mandou conduzir testemunha, qualquer que for, quando apresenta qualquer justificativa. Analiso apenas redesigno, alerto que se não comparecer na próxima. Agora, caso em que se é intimado não se comparece e nem justifica, nem informa o cartório, nada, por que não compareceu, isso é praxe na justiça, no judiciário, em mandar determinar a condução da testemunha. Sim, né? Vossa Excelência, essa questão não é o que a gente está discutindo. O que se discute algumas não compareceram, não tiveram tempo hábil ainda de apresentar a justificativa. Talvez na próxima audiência, até a próxima audiência, ela apresente a justificativa. E aí não seja necessária a condução coercitiva. Pode aparecer. Inclusive, só um instante, doutor. Inclusive, até tem algumas que nós já vamos requerer a dispensa, depois de ter sabido aqui que algumas são testemunhas de caráter. Eu não tenho intuito de protelar nada aqui. Quanto menos eu vier até aqui para fazer audiências, melhor, para a gente resolver com o doutor tudo logo. Que a gente poderia substituir esse testemunho de caráter por uma concordância do Ministério Público com declarações que tem o mesmo valor, não vejo nenhuma diferença de valor. Testemunho de caráter, para mim, é a mesma situação com a declaração, não vejo nenhum problema. E eu apenas ponderei ontem, né, doutor Leandro? Seria importante, o Artigo 59 falou essa situação. Como eu estava chegando no processo, eu tive a precaução de dizer, é preciso que quem tenha feito as respostas à declaração, e foi exatamente acordado nisso. Não foi a questão de não quero, é estanque. Não, é porque naquele momento eu não tinha, evidentemente, a segurança. O senhor já sabe quais são as testemunhas importantes. E eles agora quem está presente é a primeira. Fizeram as respostas à acusação, que tem, evidentemente, as temáticas necessárias para substituir, inclusive, pelas declarações extrajudiciais. Doutor, só para a gente, então, tentar botar as coisas no trilho, doutor. Algum requerimento, vamos de objetivo, algum sem requerimento. O doutor falou do adiamento da audiência, da questão do telefone, da gravação, de tornar público, essas questões foram rejeitadas. Eu falei aqui por quê. Algum outro objetivo, requerimento, objetivo, só para a gente... A gente queria propor uma metodologia de modo até racionalizar e agilizar, no sentido de ter uma conversa prévia, né, e inclusive já enunciar a ordem de quem a gente gostaria de ouvir e quem a gente já poderia dispensar Nenhum problema, doutor. Conversa prévia entre quem, doutor? Com os acusados, para eu saber. Não, com os acusados, lógico. Tá, com os acusados, não com as lógico. testemunhas. Como foi tudo muito rápido, a gente não teve Sem tempo. nenhum problema. Os acusados não vieram? Sim, tem dois ele foi. Vocês querem, Vocês vão conversar ali querem fora. interromper 15 minutos para conversar Suficiente. com os acusados? Nenhum problema. Sim. Eles querem ficar presente, doutor? Acho que tem casos que sim. Por juízo, como já falou na audiência como foi requerida, eles estão dispensados se assim o desejarem. Se assim for, coisa. Mas não há nenhum problema. Para eu poder conferir com o pessoal ali que Foi o que eu tentei botar no começo, essa lista aí, para a gente tentar. Esse juízo não tem
não quer cercear, não tem esse objetivo de cercear. O doutor tem acesso à minha pessoa, o doutor já foi despachar comigo pessoalmente várias vezes, eu atendi inclusive no balcão, pessoalmente, o doutor sabe disso, lá na segunda vara de família, então não tem nenhum ato. O que eu apenas vou zelar pela condução, que a gente não fuja do normal de uma audiência, sem que leve a gente não se perca na audiência com atos protelatórios ou celeridades também desnecessárias. Vamos tentar aqui, eu não vou deixar de apreciar as medidas, tá certo? Então não há nenhuma oposição a olhar com bons olhos qualquer tipo de requerimento, tanto da acusação quanto da defesa. Logicamente vou ter meu posicionamento é firme, é um posicionamento da justiça, logicamente. Dr. Ralph, e a defesa reitera o respeito à Vossa Excelência, o respeito ao juízo, eventuais discordâncias e divergências na forma de observar este ou aquele fundamento jurídico, este ou aquele fato, não pode ser confundido de maneira nenhuma com desprestígio à pessoa do juiz dessa causa, e eu quero reiterar a Vossa Excelência que o respeito está posto. Demais divergências que podem ser mais acentuadas ou não podem ser confundidas com desrespeito ao juízo, e eu quero reiterar isso expressamente, porque eu acho que todas as vezes que compareci perante Vossa Excelência foi com essa forma de respeitabilidade. De modo nenhum nós queremos vilipendiar o caráter de Vossa Excelência ou a condução que Vossa Excelência está dando para as eventuais impugnações de atos judiciais. É uma normalidade que está dentro do programa que se estabelece num cenário como esse, mas, repito, o respeito está posto ao juízo. É claro. E só para lembrar que esse juízo, em favor, inclusive, da própria defesa, sem requerimento da defesa, né, aplicando, por coerência, onde apliquei o princípio da isonomia e tratamento das partes, quando decretei o afastamento dos demais vereadores que se encontravam, a meu ver, na mesma situação, ao tomar conhecimento da decisão TSE, por ato de ofício, pelo princípio da isonomia, sem requerimento, inclusive, da defesa, em benefício, eu revoguei a medida. Então, esse juízo não tem qualquer má vontade com a defesa. Acho que essa decisão põe claramente essa situação, que foi esse juízo que revogou, não precisando de qualquer ato de requerimento, a meu ver. Tá certo? Vamos lá, vamos suspender então? O tempo que você achar nesse... 15 minutos. Ok. 15 minutos. Vamos suspender por 15 minutos.